sabemos que quando o Kabuto trouxe vários personagens no Edo Tensei, a gente esperava que vários personagens fossem trazidos de volta. Personagens esses que não tiveram histórias inacabadas e a gente nem sabe de onde surgiu a origem. Quem sabe assim com o Edo Tensei que o Kabuto trouxe na Quarta Grande Guerra Ninja, a gente poderia saber um pouco mais das histórias desses personagens. Mas o Kabuto não trouxe esses personagens, não trouxe todos. Alguns personagens que eram tão poderosos, mas tão poderosos, que de fato se a gente soubesse que seriam trazidos de volta com o Edo Tensei, eles acabariam dando grande prejuízo na Quarta Grande Guerra Ninja. Por exemplo, o Mu, que era o segundo Tsuchikage, onde só o Onoki poderia enfrentá-lo porque ele tinha a Kekitouta. Mas outros personagens que tiveram uma história pouco abordada, velho, eles não participaram da Quarta Grande Guerra Ninja porque, bom, há restrições para trazer como o Edo Tensei de volta. Então, vou falar aqui todos os personagens que não foram trazidos de volta como Edo Tensei e ainda muitos outros personagens, velho, que nem apareceram. Na Quarta Grande Guerra Ninja teve personagens que tiveram sua primeira participação lá, né, como o Sete Espadachins da Névoa, como o Hanzo da Salamandra, mas existe personagens que a gente queria ter um pouco mais de abordamento, né, mais de história, e eu vou contar pra você por que esses personagens não foram trazidos com o Edo Tensei do Kabuto. Então vou começar eles com o Maitudai. Óbvio, o Maitudai era um Genin, porém, o Maitudai era um Genin, mas isso não desconsidera ele. Maitudai era incrivelmente poderoso em Taijutsu, ele derrotou 4 dos 7 espadachins da névoa, e isso significa que ele realmente era muito poderoso com a técnica dos 8 portões internos. E embora a gente fique pensando, mas por que o Kabuto não trouxe ele de volta, sendo que, como é do Tensei, que deixa a pessoa imortal, mais os 8 portões, torna esse personagem incrivelmente poderoso e letal. Ele poderia varrer o campo de batalha assim, ó, no piscar de olhos. Mas é que tá a questão, como a gente viu como o Gai utilizou os 8 portões, o corpo dele começou a esfarelar. Então a gente pode considerar que quando ele abriu os 8 portões, o corpo do Maitudai também acabou se esfarelando e acabou desaparecendo no campo de batalha. Então seria muito difícil para ele conseguir algum DNA do Maitudai, sendo que o corpo dele acabou meio que desintegrando com os 8 portões. E embora esse personagem era incrivelmente poderoso, ele acabou numa batalha que a gente nunca assistiu, que é a luta dele contra os 7 espadachins da névoa. Outro personagem é a Konan. Cara, quando eu vi essa daí é a única mulher da Akatsuki, e ela é incrivelmente poderosa. Ela conseguiu matar o Obito uma vez. Ela foi a primeira personagem que eu acho que matou ele uma vez, né? E ele, na sua forma Madara e tal, né? Supostamente Madara. Mas ela, tipo, não foi trazida com o Edo Tensei, isso porque o Kabuto... E é estranho, porque o Kabuto, tipo, seguia a Akatsuki, ele já sabia todos os passos ali para ir atrás do Obito, então ia atrás da Konan. Sem falar que o detalhe é que ele não sabia, ele já tinha se aliado ao Obito quando o Obito foi atrás da Konan. Então até o Kabuto questionou pra onde você vai, e aí ele disse que ele iria resolver o assunto, que era no caso pegar o Rinnegan da Konan. E a Konan acabou morrendo, e o Kabuto ficou lá, né? Ele não sabia, eu acho que o Kabuto nem entendia se a Konan tinha morrido ou não. E creio que ele terminou a guerra sem saber se a Konan havia morrido ou não. Então a gente fica naquela, né, que a Konan simplesmente acabou não sendo trazida de volta à vida porque o Kabuto não sabia do paradeiro dela. Sem falar o fato de que ela acabou morrendo no oceano da Aldeia da Chuva. Ou algum ninja da Aldeia da Chuva recuperou o corpo dela, que eu espero que tenha acontecido, né? Ou ela acabou sendo ali, né, deixada e morrendo que nem o Jiraiya, né, nas profundezas do mar da Aldeia da Chuva. E o Kabuto não tinha nem ideia se ela tinha morrido ou não. Então, esse daí foi um dos motivos que ela não foi trazida de volta à vida na Quarta Grande Guerra Ninja. Mas que ela daria prejuízo, isso sim, essa personagem daria. O Jiraiya. O Jiraiya realmente é um personagem que a gente queria que fosse trazido de volta à vida, mas ele acabou realmente não encontrando. O próprio Kabuto disse que não encontrou os restos mortais do Jiraiya. Isso porque a organização Kara havia recuperado o corpo do Jiraiya para criar o Kashin-Koji. E o Jiraiya realmente é um personagem bastante interessante, que, cara, daria uma emoção até maior quando ele encontrasse o Naruto do que a emoção que Itachi teve ao encontrar o Sasuke. Eu acho que se o Naruto tivesse que enfrentar o Jiraiya em batalha, seria muito difícil para ele. Inclusive, ele já estava até irritado com alguns personagens que foram trazidos de volta à vida, como o Nagato, como o Itachi, mas trazer o Jiraiya seria realmente muito pesado para ele, um personagem que realmente tinha ele considerava como um pai, né, um professor, um mentor. Então, a gente deve considerar aqui que a história do Jiraiya, sem falar a história final do Jiraiya, né, se encerrou com chave de ouro. Então, trazê-lo de volta à vida quando Tensei, eu acho que seria muito ruim para a continuação do personagem, né. Jiraiya terminou com um final com chave de ouro, né, ele morreu pelo bem, cumpriu o seu papel, e é isso que importa. É um personagem bastante interessante e amado pelo fandom de Naruto.
Fugaku Uchiha, um antigo último líder do clã Uchiha, Fugaku Uchiha, pai do Sasuke, cujo era muito poderoso, porém o Kabuto não trouxe ele de volta à vida. Ele era muito poderoso, ele tinha um Mangekyo Sharingan, ele poderia controlar a raposa de 9 caudas, ele foi chamado de Fugaku dos Olhos Perversos. Isso significa que ele tinha um Genjutsu extremamente poderoso, o cara que era o pai do Sasuke e do Itachi. Isso dá pra se entender que o Fugaku era incrivelmente poderoso no campo de batalha, sem falar que ele participou da terceira grande guerra ninja. Ele comandou o clã Uchiha durante o ataque da raposa de 9 caudas, então o Kabuto não trazê-lo de volta realmente seria um peso muito grande, assim como foi pro Itachi, o Sasuke reencontrar o Fugaku também, né, o pai do Sasuke no campo de batalha seria bastante difícil para o personagem. Mas é claro, né, o Kabuto não trouxe ele de volta à vida. De fato, a gente não tem uma explicação razoável para isso. Mas o que acontece provavelmente é que todos os membros da Aldeia da Folha, eles confiscaram os corpos do clã Uchiha para que não, tipo assim, ninguém tentasse roubar ainda mais ninjas da Aldeia da Nuvem ou ninjas que queriam apossar-se do Sharingan. Então, como o Kabuto tinha, como o Danzo tinha vários Sharingans, presume-se que Anbu confiscou todos os corpos dos Uchihas, que morreram inclusive do pai do Sasuke e da mãe do Sasuke também. E assim talvez seja o motivo que o Kabuto não conseguiu achar o corpo do Fugaku Uchiha. Juzo Biwa. O Juzo era realmente muito poderoso, e afinal de contas o motivo pela qual ele não foi trazido de volta é o mesmo, né? Zabuza tinha a Kobe Bocho, então não precisava trazer o Juzo. Só que, cara, ele pertenceu a Katsuki, um antigo membro da Katsuki. Então não trazê-lo de volta, sem falar que ele era incrivelmente alto. Ele conseguia levantar com o Bikiribojo com uma só mão. Então, realmente, trazê-lo de volta era bastante né, para dar mais embasamento, né, para os personagens, para um personagem que não teve tanto destaque, ele que pertenceu à terceira grande guerra ninja, sobreviveu ao ataque do Maitudai. E, cara, sem falar que como o Kabuto não trouxe de volta, né, pelas restrições da Aldeia da Névoa, ele era um Nukenin, então provavelmente a Aldeia da Névoa tem seus meios ali para conter os corpos dos cadáveres, né, que dos ninjas renegados, e acaba impedindo eles de terem qualquer vestígio deixado, assim, tendo um enterro totalmente obscuro. A Aldeia da Névoa é realmente muito obscura com relação à morte de personagens. Hidan. O Hidan não foi trazido de volta porque ele não morreu, e o motivo é bem óbvio. Os únicos pertencentes na qual o túmulo do Hidan está é o membro do clã Nara. E como o clã Nara pertence à Aliança Ninja, Kabuto não teve menor vestígio dos corpos do Hidan, ainda mais não poderia trazê-lo de volta, porque o Edo Tensei submete àquele que o invoca. E o Hidan é imortal, então não estaria para trazê-lo de volta, ainda que desse, o Hidan não se submeteria às ordens do Kabuto. A gente conhece bem o Hidan, e mais ele daria um ótimo, um Edo Tensei realmente impecável. Esse personagem sim seria muito bom como Edo Tensei. Sakomu Hatake. Esse cara realmente não foi trazido de volta à vida, o canino branco da Folha. Ele era muito poderoso, ele tinha uma Tantô e ele realmente era bastante inteligente e analítico no campo de batalha. Ele era um líder na terceira grande guerra ninja. Então não trazê-lo de volta eu acho que esse é um certo erro, não é? Porque, cara, é um personagem que tinha tanta história pra contar, velho. Um personagem que tinha tanto pra conversar com o Kakashi em vida, e o Edo Tensei poderia trazer isso de volta, mas que infelizmente não foi trazido de volta na quarta grande guerra ninja. Infelizmente não era pra ter trazido de volta a vida o Sakomu Hatake, pra ele ter pelo menos uma conversa ali com o Kakashi, e assim o Kakashi poderia pelo menos segurá-lo, né? O Kakashi provar de tudo que ele perdoava o Sakomu, toda a história que eles tinham por trás, que não foi abordado, velho. O Edo Tensei daria um bom papel trazendo o Sakomu Hatake de volta à vida. Mas esses daqui são os personagens que não foram trazidos com o Edo Tensei. Você conhece outros personagens que o Edo Tensei poderia ter trazido de volta e não trouxe? Deixa aqui nos comentários, sim. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esqueça, se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo. Valeu e tchau.